Em uma grande feira numa manhã comum, várias pessoas estavam fazendo compras, e lá estava Puyo, um garoto de 14 anos. Ele era órfão sem ter onde morar e também não tinha o que comer. Pio havia conseguido algumas frutas e espinhos que alguns feirantes que tinham dó do menino o ajudavam, mas o garoto estava extremamente preocupado em saber onde que iria dormir, afinal todos os dias era aquela mesma preocupação. Enquanto ele procurava um lugar para passar a noite e descansar, ele se depara com um homem um tanto quanto suspeito. Aquele rapaz era realmente muito estranho. O cara usava um casaco junto com um chapéu preto. O garoto então pergunta ao homem quem era ele e o porquê que estava parado na frente dele impedindo de seguir o seu caminho, pois já estava quase escurecendo e ele ainda não tinha encontrado onde iria passar a noite. Quando de repente Pio acorda muito assustado em um lugar extremamente escuro, e se perguntando onde estava e refletindo se seus olhos tinham sido vendidos, pois havia escurecido tudo, ele não conseguiu enxergar exatamente nada. O garoto tentava de todas as formas possíveis se mexer para poder sair daquele lugar, porém ele não conseguia, por mais que tentasse unir forças para escapar. Então Pio começa a se lembrar de que mais cedo, quando estava à procura de um lugar para dormir, tinha aparecido um homem extremamente estranho e suspeito. Se lembra também de que aquele sujeito tinha dito que ele parecia ser muito útil para o mesmo. O menino se perguntava quanto tempo ele estava naquele lugar horrível, pois ele não tinha noção de tempo algum. Pio estava com muita fome, mas não parecia ninguém lá, e naquele ritmo ele iria morrer se ficasse sem comer, pois antes de ser raptado só tinha dado tempo de comer uma maçã que os feirantes haviam dado a ele. O garoto estava muito enfurecido, por mais que ele seja um mendigo sem ter a família onde morar, não havia feito nada para aquele sujeito para que o prendesse em um lugar escuro e sem ter o que comer. Os movimentos do corpo de Puyo começam a voltar e ele acaba conseguindo se mexer e respirar melhor do que antes. O menino percebe que está com um cheiro úmido e também de estar muito gelado. Pio acredita que está debaixo da terra no subsolo. O menino começou a ouvir som de pingos de água. Ele estava com muita sede, então Pio, fazendo muitos esforços, tenta se rastejar até encontrar água. Enquanto ele estava rastejando e procurando por água, percebeu que aquela parede era de pedra e sem querer acabou encostando o dedo e se machucando. Pio, depois de ter machucado o dedo, acabou desistindo de tentar encontrar água para tomar, mas de repente aparece alguém na sua frente. O sujeito pergunta ao garoto por que está tentando sobreviver. Ele completa dizendo para Pio o que era tão bom assim na vida dele inútil para que se esforçasse tanto para viver assim. O rapaz diz ao garoto se ele pensava em tentar sobreviver, que imediatamente desistisse, que assim teria paz finalmente, mas o garoto dizia que o sujeito que ele iria escolher tentar sobreviver, pois ele não ficaria em paz se morresse naquela situação, sem ao menos tentar reagir e se vingar de quem colocou lá, depois que sair daquela situação horrível. Então o sujeito perguntava para Pio se realmente ele iria querer se vingar deles. O menino concorda com a cabeça confirmando. A pessoa que estava lá acabou desaparecendo e Pio ficava se perguntando se ele estava sonhando ou se estava louco, afinal o rapaz sumiu. Pio tentava se levantar com muita dificuldade e gritava que ele iria lutar até o fim para conseguir sobreviver independente do que aconteça. Quando o garoto com muita dificuldade perceber que era uma parede e estava brotando mungos, Pio não sabia se aqueles mungos eram comestíveis, mas ele precisava comer, pois estava com muita fome para conseguir sobreviver. Aqueles mungos eram extremamente horríveis, mas aparentemente eram comestíveis afinal de contas. Depois de ter comido, não aconteceu nada em comum com ele. Pio percebeu que era de acordo com seus cálculos, onde ele estava preso era um quadrado, tem mais ou menos 9 metros. Quando de repente o garoto percebe um barulho em volta de si, do outro lado onde ele estava, o menino ficava se perguntando se era aquele mesmo sujeito que mais cedo havia aparecido. Pio vai até perto de onde estava o barulho. Quando ele estava chegando perto, alguém abriu uma janelinha perto da sua porta e ficou um clarão bem forte e ofuscante em direção ao garoto. O menino percebeu que uma sombra de uma mão em que segurava tigela apareceu na janelinha que vinha aquela claridão. Ele fica sem entender nada do que estava acontecendo. A janelinha da porta fecha após deixar uma tigela um tanto quanto suspeita. Mas Pio, antes de ir, tinha que ver o que tinha naquela tigela e se sentiu um cheiro muito horrível, que parecia ser algo estragado. O garoto pegou a tigela para ver o que tinha lá dentro e parecia peixe podre, folhas de chá e carne de porco. Provavelmente a carne tinha restos de ossos. Pio era muito inteligente, então ele começou a perceber que não tinha apenas uma pessoa só lá, mas que provavelmente havia 5 ou mais pessoas do lado de fora daquela porta, pois tinha pelo menos 5 tipos diferentes de desperdício de comida, e não teria como uma pessoa comer 5 tipos diferentes de comida sozinho. Aquilo seria altamente improvável. O garoto pensa que talvez ele não era o único a estar preso naquele lugar. Seria ineficiente alguém fazer um espaço como aquele para somente prender ele. Seria provável que havia 5 ou mais pessoas também naquela situação como a de Pio. O menino tinha várias dúvidas, e nenhuma delas havia sido respondida na certa. Uma delas era porque alguém teria intenção de prender ele naquele lugar escuro e úmido totalmente insalubre para uma pessoa. Aquelas comidas que estavam lá eram resto de especiarias, quentes e carne de porco. Provavelmente o nome daquela comida era
conhecida como Shishun. Mas Puyol tinha muito tempo ainda para pensar em descobrir pista de onde ele estava preso, mas antes de pensar em tudo aquilo precisa comer, pois ainda está com muita fome e só tinha comido um pouco aqueles mungos horríveis. Aqueles restos de comida com procedência duvidosa pelo menos era muito melhor do que comer fungos, mas o menino já estava acostumado com aquele tipo de comida, pois ele era um mendigo e nem todo dia tinha comidas boas para comer. Já fazia mais ou menos 4 meses desde que ele foi aprisionado naquele lugar horrível. Uma vez ao dia, o pessoal prendeu ele naquele lugar e abria uma pequena janelinha que tem uma porta de ferro para dar os restos de comida a Puyol. Além disso, aquelas pessoas nunca deram uma palavra sequer com ele. Ele nunca mais havia visto a luz do dia, não sabia mais quando era noite ou dia. Puyol, quando foi preso no começo daquele lugar, pensava que iria ficar louco ao ser posto naquela situação, mas ele já estava passando muito tempo com a mente dele vazia, sempre estava fazendo exercícios para se manter de forma e com saúde em dia. E além daquele lugar ser horrível, tinha vários bichos asquerosos. Quando de repente apareceu uma cobra e acabou se enrolando no braço do garoto, ele ficou com muito medo da cobra, porque é o bicho que ele tinha mais medo. E a cobra acabou picando o menino e Puyol ficou sentindo uma dor com aquela picada, pois ele não sabia se a cobra tinha veneno ou não, e se prejudicaria a saúde dele. Puyol não sabia o que estava acontecendo, pois ele sentia como se o corpo dele estivesse pegando muito fogo, mas que talvez poderia ser o veneno da cobra que estava dando a reação no corpo dele. Naquele momento, Puyol suava frio, pois ele estava com muito medo do que iria acontecer com ele. O garoto não queria morrer naquela situação deplorável, quando de repente alguém abre a janelinha que tinha na porta e joga uma tigela com resto de comida para o menino. O garoto comeu tudo aquilo de resto de comida que tinha na tigela, como forma de talvez conseguir desintoxicar o veneno da cobra. Puyol realmente quase morreu por conta do veneno daquela serpente, mas ele achava que algum tipo de mudança tinha ocorrido dentro do seu corpo dele durante o processo de desintoxicação, pois agora estava acontecendo uma coisa muito estranha. Ele conseguiu enxergar muito melhor do que antes. Aquilo era muito fascinante para ele tinha quase certeza de que era por causa da cobra que tinha acabado de picar o menino, pois antes ele não enxergava tão bem quanto estava agora. Puyol se lembrava de ter ouvido em algum lugar umas histórias bem estranhas, que tinha se tornado mais forte ao sobreviverem após serem envenenados, e se talvez ele conseguisse sobreviver ao veneno de cobra, ele poderia se tornar alguém mais forte e com superpoderes. Ao mesmo tempo, o garoto estava com medo de morrer. Ele estava feliz pois ainda está vivo, mas o garoto acabou sendo mordido novamente pela cobra. A pele do garoto começa a ficar cada vez mais estranha. Ele sentia que a sua pele estava em chamas. Puyol começou a perceber que a cobra se aproximava furtivamente de suas presas, em alguns casos até mesmo capacitava usando seu som para conseguir pegar a borboleta. O menino ficava lá sentado por um bom tempo vendo a cobra pegar as borboletas e viu como era rápida em intimidar suas presas, quando de repente a porta de ferro que nunca se abria desde que foi preso naquele lugar se abre. Puyol ficou na frente da porta por muito tempo pensando o que deveria fazer. O menino acaba decidindo sair daquele lugar onde ficou preso por muito tempo, afinal não via a hora de poder sair daquele lugar totalmente insalubre, um lugar escuro e cheio de bichos. Puyol percebeu que o próximo quarto era uns 20 passos e ele estava preso, e que talvez era por isso que ele não podia sentir a presença de mais ninguém. No final do corredor, Puyol se depara com uma porta muito grande de ferro. Ele ficava se perguntando se deveria abrir, ou se realmente poderia abrir as portas que chamavam muita atenção. Então ele acabou tendo coragem de abrir aquela porta de ferro, afinal estava destrancada. Quando ele entra, se depara com o menino e o menino naquela sala, juntos conversando. A menina pergunta a Puyol assustada quem era ele, o que estava fazendo lá. Ela completa perguntando de onde ele vinha, pois pelo que sabia, ela e aquele menino que estava lá eram os únicos sobreviventes daquele lugar. A mulher estava olhando em direção a Puyol, mas não conseguia ver ao menos dentro daquela escuridão. Parecia que Puyol era o único que tinha sido capaz de se adaptar completamente àquele breu. O garoto se apresenta à moça dizendo que seu nome é Puyol e que ele estava preso há muito tempo, há mais ou menos 4 meses, no quarto vizinho que só agora poderia ser aberta. A mulher gritava muito alto e perguntava indignamente para Puyol se ele estava falando sério que tinha mais lugares como aquele. O garoto diz para ela que estava parecendo perguntar ao sujeito qual era o nome deles. A garota se apresenta dizendo que o nome dela era Yo-Ho e que o garoto estava ao seu lado se chamava Song Shin-Hu. Eu chamava eles para seguirem, pois deveria ter vários lugares com pessoas naquela mesma situação que eles estavam. No final da conta, Puyol ainda está sozinho, trancafiado naquela sala sem ninguém para conversar, mas Song Shin-Hu tinha companhia de um do outro. Eles encontraram muita gente presa lá dentro e assustadas naquela escuridão. Puyol percebe que algumas pessoas que estavam lá morreram de fome, provavelmente não tinham a mesma sorte que ele teve de uma vez por dia levarem comida a ele. Encontrou outras pessoas psicologicamente não muito boas, acabaram tendo o mesmo fim. Yo-Ho chama Puyol. Ela diz que estava conversando com aquelas pessoas que estavam lá, e elas disseram que também tinha sido preso mais ou menos na mesma época que eles. Então o pessoal decide sair da sala e acompanhar Puyol. O garoto encontra uma porta muito grande de ferro. Puyol não pensou 2 vezes antes de abrir aquela porta, e viu uma claridade muito forte contra eles todos. Como eles estavam presos há muito tempo naquele mesmo quarto escuro sem iluminação, a luz acaba quase cegando eles. Aquela luz forte é de uma tocha bem grande. Eles encontram uma mini cidade
cidade com várias coisinhas pequenas. Eles também perceberam que aparentemente não tinha ninguém lá, e estava totalmente abandonado lá e ainda era um subsolo. Quando era uma garota que estava junto com ele, chamava Piol, eles se viram. Ela se apresenta a ele dizendo que se chama Liwin, e de agora em diante será o cuidado dele. O garoto fica sem entender nada, pois ele também estava na mesma situação que ela. Ela olha nos olhos do sujeito perguntando se ele era daquele jeito desde que nasceu. Piol não entendeu o que a moça estava querendo dizer e pergunta o que ela tinha nos olhos dele. Ela diz que as pupilas deles estavam vermelhas. Piol entrou em desespero. Ele pensava que aquilo era realmente alguma reação com a picada da cobra, pois não era muito bom ser diferente das outras pessoas naquele lugar. Limin diz ao garoto que é levemente vermelha e que não é muito visível normalmente. Ela completa dizendo que parece que não sabia os olhos deles estavam daquele jeito, então seria provavelmente aquilo. Deveria ter acontecido enquanto ele esteve preso. A garota pergunta a ele também o que ele estava pensando, tanto pois estava com um semblante pesado. Ele diz que não era nada, apesar que estava refletindo o porquê de aquela pupila dele estar vermelha. A menina diz ao garoto que ele era diferente das outras crianças, e Piol sem entender pergunta a ela como assim a diferença das outras garotas. A menina dá uma risada sem graça para Piol, envergonhada, e diz que estavam todos confusos naquela situação, mas que o único que estava pensando certinho era Piol. Quando errou, e Song Shin-Hu chegou até a menina. Piol pergunta o que os dois estavam fazendo lá sozinhos. Limin diz a ela e Piol estavam pensando em conversar sobre tudo aquilo que estava acontecendo com todos, e que estavam com muito medo. Diz para eles que agora todas as crianças que estavam lá decidiram andarem juntos para descobrir os mistérios de onde eles estavam presos. Ele pergunta se Piol vai se juntar a eles. O garoto diz que vai pensar sobre o assunto, e Ho fica indignado com ele. Como é que ele não vai se juntar a eles e ficar sozinho, ainda mais naquela situação misteriosa? Piol diz a ele que estava apenas esperando para ver como as coisas lá iriam acontecer, e Ryo diz para Piol que tudo bem por ela então, e que se caso ele se sentisse à vontade para ir até ela, caso mudasse de ideia, ela iria aceitar o mesmo no grupo com muito prazer. E também pergunta a Liwin o que ele iria querer fazer, se a garota vai com ela ou ficaria com Piol. Limin diz que vai com eles, porque ficar junto seria bem mais vantajoso para a sobrevivência deles, do que se separar e ficar sozinhos. Diz que a garota fez uma ótima escolha. Fazia pouco tempo que as crianças viram o rosto uma da outra, e vários grupos já tinham se formado. Havia um grupo formado por Hihu e Shin-Hu com os membros líderes do grupo, o grupo que é liderado pelo Kang Lee. Outro grupo é liderado por In. O grupo co-líder dele é Go Yong-san. E uma criança era Piol que não tinha nenhum grupo ainda e que preferiu ficar sozinha. Todos ficam lá conversando sobre o fato dele não querer se juntar a nenhum grupo. Piol viu que as outras crianças estavam cochichando sobre ele, mas ele não tinha tempo para dar ouvidos àquelas pessoas, afinal ele só estava procurando em tentar sair daquele lugar horrível o mais rápido possível. Piol encontra outra parede cheia de mungos. O garoto tem quase certeza de que aquele lugar subterrâneo foi construído há muito tempo atrás, pois existia tonelada de mungos naquela parede. E para mungos brotarem, demanda muito tempo. Quando do nada eles foram lá para cima, viu uma cesta bem grande descendo lá de cima. Todos pararam para olhar, super curiosos para ver o que estava acontecendo. Aquela cesta estava lotada de restos de comidas, parecia lá premeditado, pois havia muita comida justamente para todos naquela situação. Como todas as crianças estavam morrendo de fome, ficaram muito felizes mesmo com o resto de comidas, já estavam mais preparados para comer. Quando Hihu coloca a mão em cima do cesto e grita pedindo para que eles parassem, todos estavam lá ficando muito furiosos com ela, pois eles estavam com muita fome. A garota ainda pede para que eles esperassem. Ela diz para o pessoal que não precisava ficar tão furioso, pois ela só queria dar uma ideia como tinha enchentes eles poderiam distribuir a comida de forma certa, assim ninguém morreria de fome. A garota completa dizendo para que não virasse bagunça e talvez ficaria mais organizado cada líder dividir entre grupos, mas alguém lá no fundo gritava para que todos eles esperassem, e quem grita era Piol, o garoto que não tinha nenhum grupo. Ele dizia que também vai pegar a parte dele, pois ele também tinha o direito de comer, pois estava preso no mesmo lugar que todos eles. Então o garoto vai primeiro que todos e começa a pegar sua comida rapidamente, mas o sujeito que estava do lado dele pega o braço e manda ele largar a comida imediatamente. O sujeito diz a Piol que ninguém devia pegar a comida que está acesa sem permissão deles, e toda aquela comida estaria sob controle deles, que não seria tão fácil assim para eles simplesmente comer primeiro que todos. Mas o garoto ficou muito bravo e gritava para o sujeito, quem ele achava que era, para falar daquele jeito com ele. Piol pega o garoto, que era um dos líderes de um grupo, e bate muito nele. Todos os outros líderes ficam olhando a briga e sem entender o que está acontecendo, pois não sabiam se deveriam separar a briga. Piol, muito furioso, dizia para o sujeito o que ele tinha acabado de dizer, e já que estava achando bonzão e para repetir. Quanto mais as outras pessoas que estavam lá com eles pedindo para que Piol saísse de cima do sujeito, porque o Piol bateu muito no mesmo. As outras crianças estavam achando ele um louco. E Ryo diz para Piol parar,
ajudar, pois o Yun-Ming já tinha entendido depois que bateu nele, e que ninguém vai mexer na parte da comida dele, pois poderia ficar tranquilo. Depois que Puyo saiu de cima, Yeon-Kil começou a xingá-lo, dizendo que ele o machucou muito, seu Urukai estava doendo pra caramba. Pyong diz para o garoto com um tom de sarcástico se ele quer que aconteça outra coisa com o olho dele, que era para então dizer livremente, para ficar cego do outro olho, depois que passou a briga. Enquanto todos estavam lá sentados comendo, Pyong só conseguiu pensar que aquilo foi um teste para ele filtrar as crianças que seriam mais úteis para ele, e que provavelmente era assim desde o começo de quando eles surpreenderam lá, e certeza que eles continuarem até completar os objetivos, afinal muitas crianças acabaram morrendo. Pyong queria que todas aquelas crianças se tornassem inimigos dele de alguma forma, assim aquelas pessoas que prenderam iriam achar que por algum motivo ele era corajoso de ficar sozinho. Ryo chega em Puyo e pergunta onde ele estava todo aquele tempo em que todos estavam comendo, e se continua bem mesmo tendo feito muitos inimigos, e que depois que fez aquilo muitas crianças deixaram o grupo de Young-Lang. O menino porque ela estava reclamando tanto, pois agora o grupo dela está maior, é que ele era muito bom para ela. Ryo achava que Puyo fez um favor a ela, então a garota toda sem graça diz que achava que ele não tinha feito aquilo para ajudar ela também, e que na verdade desde que tinha decidido não entrar em nenhum grupo e se afastar achava que não gostavam nem um pouco dela. Puyo diz que assim como elas mostram interesse nele, ele também observa elas. Ryo era uma garota que só conseguia comer depois que todo mundo havia comido. Aquilo era o motivo das crianças ser tão leais a Ryo. Ela sem dúvida alguma era mais se destacava entre os líderes. Ryo pergunta para o garoto se ele ainda estava ficando sozinho naquela sala escura, que tinha sido antes de serem abrigados na porta. Ele diz que sim, pois é mais confortável do que junto com um monte de gente que odiava ele. Puyo também pensava que gostava de ir lá porque estava perto de sua cobra para ter mais tolerância ao veneno, mas agora também pensa que estava gostando de ir lá porque queria ficar perto da cobra para ter mais tolerância ao veneno. Mas ser mordido não é mais tão doloroso assim igual antes. Talvez ele tenha tornado mais ou menos resistente à picada e ao veneno. Ryo pergunta ao menino o porquê dele não se juntar ao seu grupo, em vez de ficar sozinho, e Puyo diz a ela que achava que já tinha respondido aquela pergunta, pois ele queria esperar para ver o que iria acontecer. Enquanto eles estavam conversando, deu hora de comer de novo, mas quando a cesta chega no chão eles ficaram muito assustados, pois não tinha quase nada de resto de comida na cesta, bem que Puyo sabia que eles iam testar as crianças, e aquilo já havia acontecido. Maki Nozan é um garoto que sobreviveu na última seleção e entrou no grupo que Yeon-Kil liderava, e ele tinha a menor estrutura do grupo, mas Maki Nozan foi encontrado morto no outro dia. Todos o grupo ficam desesperados, e Ryo diz que nunca vai perdoar quem fez aquilo com Mek Sono. Mas a verdade todos sabiam por que tinha matado o garoto. O motivo pelo que Mek-san morreu foi porque ele era o mais fraco do grupo. O pessoal do grupo de Ryo só pensava em vingança se descobrirem quem fez aquilo com Mek-san. Ryo diz que a vingança não era a parte importante, o que importava era que um dos companheiros deles estavam mortos. Mas quando menos espera, Ryo olhava com um olhar de vingança e diz para todos eles que vão se vingar e deixar o inimigo do mesmo jeito. Então todo o grupo da garota se reúne e ela diz para aqueles o mais fraco do grupo ser o próximo a ser morto. E ao ouvir eles planejando aquilo, já resume para que a guerra entre eles iria começar. No outro dia, o mais fraco do grupo de Gon Yong foi encontrado morto, e aquelas coisas horríveis foram acontecendo intercaladamente com os grupos. As crianças começaram a desconfiar uma das outras, e acabaram se tornando selvagens contra demônios devido à fome extrema que tinham. Mas pior, esperto não passava fome, ele comia mungos. Achava super nojento, mas pelo menos não passava fome, nem ficava arrumando confusões com as outras crianças. Mas o garoto tinha quase toda a certeza de que aquela paz que estava não iria durar por muito tempo. Quando o grupo com 4 meninos passava pelo corredor carregando uma tocha e procurando por Puyo, um dos integrantes do grupo era um garoto que há um tempo atrás Puyo agrediu machucando 2 olhos do menino. Ele estava com muito ódio no sangue à procura de Puyo. Yeon-Kil já tinha matado 2 pessoas após a briga com Puyo, então ele se sentia pronto para dar um jeito no menino. Um fim não muito bom talvez. Um dos meninos fala que alguma coisa picou o pé dele, pois estava com dificuldade de enxergar, pois era um breu. Mas antes do sujeito ver o que estava acontecendo e que mordeu o pé dele, ele acabou caindo no chão e morrendo. Os meninos entram em estado de choque sem saber o que fazer. Eles gritam desesperadamente, falando um para o outro tomar cuidado, pois tinha alguma coisa estranha lá entre eles. Enquanto eles estavam lá gritando desesperados, alguém chega por trás de um garoto, pega o menino e dá um mata-leão na frente dos outros garotos que estavam lá. Era o Puyo, muito bravo, atrás do garoto perguntando por que eles estavam à procura dele. O busão que estava se gabando que tinha matado as 2 pessoas e que estava preparando para matar Puyo fica morrendo de medo, pois sem saber o que fazer porque o fim dele estava próximo. O menino morrendo de medo grita para Puyo soltar o integrante do grupo dele. Puyo não desiste e continua sufocando o menino. Quando o sujeito estava quase morrendo, vem os pensamentos na cabeça dele, pois ele não queria ser um assassino. Mas não iria fazer diferença. Uma hora ou outra ele preso naquele lugar ia ter que matar alguém. Teria que fazer aquilo para poder se defender.
esconder, Young fica muito nervoso e grita para Puyol que ele matou todos os amigos dele, e agora o garoto teria que se ver com ele, mas quando ele vai para cima de Puyol, ele desaparece e Young fica sem entender nada. Ele começa a gritar para que Puyol apareça, e de que um jeito de outro que estava fazendo é se esconder, sendo um belo covarde, e Puyol aparece atrás dele e diz que infelizmente daquela vez, ele não terminaria apenas com o olho. Young é um belo do covarde e sai correndo desesperado, mas com o passar de mágica, Puyol aparece na frente do sujeito e impedi-lo de fugir. O garoto fica sem saber o que está acontecendo e se tremendo de medo. Young grita para que Puyol esperasse e não matasse, e que talvez ele pudesse se unir, um elo unindo forças contra todos os outros que estavam lá. O garoto completa dizendo que talvez Puyol não consiga sobreviver por muito tempo, pois tinha muitas crianças no grupo dele, e eles iriam se unir para matá-lo logo e com ele estava sozinho iria acabar morrendo. Mas se o garoto aceitasse fazer um elo com Young e Jung, eles iriam estar todos juntos e assim vencer todos. Ele também diz que Puyol não gostasse da ideia, ele iria aceitar que o garoto fosse seu chefe e assim ele seria o seu subordinado. Ele diz que é diferente dos outros garotos, que tinha acabado de morrer, que ele tinha quase certeza de que seria um subordinado no início, mas depois ele vai ser traído, pois só estava falando aquilo para se safar. Young diz ao garoto que está errado, pois ele jamais seria capaz de fazer aquilo, mas Puyol não esperar que o garoto nem terminar de falar, e já vai para cima dando um mata-leão e matando, e depois volta para o seu quarto. O grupo de Yeon e Jung acabou sendo desfeito porque todos do seu grupo foram encontrados mortos, só conseguiu pensar quão forte era Puyol, pois ele havia conseguido matar 4 pessoas sem ajuda de ninguém. Um outro sujeito diz que Puyol é realmente muito esperto e sabe como fazer as pessoas ter medo dele, mas infelizmente o problema estava piorando cada vez mais para ser resolvido. A comida que estava sendo distribuída era muito pouca, não dava para todas as crianças que estavam lá conseguir comer, e por isso várias pessoas estavam sendo mortas, e no final todos aqueles que estavam lá acabaram se tornando assassinos, e tinham muito medo de chegar perto de Puyol. O garoto sugere que eles deveriam se aproximar cuidadosamente de Puyol, pois estava nítido que ele era o mais forte entre todos, quando uma das crianças chega correndo para seu líder, dizendo que tinha acabado de ver 2 crianças com batatas na mão, pois elas estavam estocando comida. O líder fica pensando se vale a pena matar alguém por causa de batatas, mas eles resolvem ir ver quem está estocando comidas, e ficam espionando atrás da parede. O líder mandou subordinados matar aquelas crianças que estavam estocando comida, mas era uma armadilha, pois outro grupo das crianças que estavam com a batata vai para cima dele, com vários pedaços de pau. O líder grita desesperadamente, pedindo para que as crianças recuem imediatamente.